pessoal, aqui é a tia Stephanie. Eu quero avisar vocês que essa aula que vocês vão assistir sobre liturgia da EBD foi uma aula que eu disponibilizei lá no curso 100% grátis, que foi feito lá no Facebook. Vou deixar o link das outras aulas, das outras professoras aqui para você poder assistir e não perder nenhuma aula desse curso. É claro que você não vai conseguir assistir essas aulas ao vivo, mas todas as aulas estão aqui no box de informação para você não perder esse curso, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje é sobre liturgia e eu vi vocês lá comentando bastante, interagindo bastante nas perguntas que eu fiz. Muito bom, eu gostei bastante das respostas de vocês. Achei interessante porque cada um tinha um entendimento do que é a liturgia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu vou esperar só mais 2 minutinhos, tá? 2 horas e 5 minutos eu já compartilho aqui com vocês a aula bonitinha, fiz uns slides para vocês entenderem melhor. Pra gente começar, pra gente ir se aquecendo, nós sabemos que a escola bíblica é um lugar que a gente leva as crianças, né? Os pais levam as crianças para aprenderem sobre a Bíblia. Por isso, pra gente começar aqui e aquecer até 2h05, eu vou fazer aqui algumas perguntas, vou dar aqui também algumas alternativas, e aí vocês colocam nos comentários as alternativas que vocês acham, tá bom? São perguntas de curiosidades bíblicas. Vou perguntar, a primeira pergunta é: quantos discípulos tinha Jesus? Alternativa A, 12. Alternativa B, vários. Alternativa C, 11. Deixa aí, ó, número 1 e qual é a alternativa que você acha que é a correta. Vamos lá, eu vou esperar vocês darem a resposta de vocês para eu poder colocar a próxima pergunta. Pergunta número 1, hein? Quantos discípulos tinha Jesus? Deixe nos comentários a alternativa correta. Alternativa A, 12. Alternativa B, vários. Alternativa C, 11. 1 a 12. Será, gente? Paz do Senhor, tia Lili, um beijo, minha cheirosa. Todo mundo tá indo na A, hein? Será que tá certo? Alternativa A. Todo mundo acha que é a alternativa A? Será mesmo? Eu não vou abrir aqui a minha Bíblia para não ficar muito longo, muito extenso, mas a resposta dessa curiosidade bíblica tá lá em Lucas 10, versículo 1 e João 6, versículo 66. Não vou dar resposta, tá? Dei aqui referência bíblica para você procurar aí na sua casa, para você ver qual é que está certa, se é a alternativa A mesmo, 12, B, vários ou C, 11. Vamos ver, hein? Então procura aí depois a referência para você saber a resposta correta. Lucas 10, versículo 1, João 6, 66. Tá bom? Olha lá, já deu 2h06, eu ia fazer mais perguntas, mas a gente pode fazer isso depois. É muito legal fazer esse tipo de pergunta para as crianças, de curiosidades. É interessante até pra gente fazer quando for fechar a aula, né? Pra ver o que a criança aprendeu. Essas curiosidades bíblicas são bem legais mesmo. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá bom? Então eu vou ficar aqui um pouquinho pequenininha aqui no cantinho do computador. E aí eu vou acompanhar aqui, ó, os comentários pelo meu celular para eu poder estar respondendo vocês, ok? Então vamos lá compartilhar tudo isso, compartilhar aqui a aula que eu preparei para vocês sobre liturgia da escola bíblica. Beleza, vamos então começar a nossa aula sobre liturgia da escola bíblica.
Acompanhei o fórum, vi que vocês responderam e teve umas respostas excelentíssimas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a liturgia. Essa palavra liturgia, ela se refere a rituais, coisas metódicas, ou seja, coisas que acontecem sempre. Então, a liturgia da escola bíblica são coisas que sempre se repetem todas as aulas. Então, todas as aulas nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós fazemos a lição bíblica, tem as atividades. Então, são coisas que acontecem toda vez que tem a escola bíblica. Não são coisas esporádicas. Por exemplo, hoje a gente vai fazer uma dinâmica, mas aí domingo que vem a gente não tem dinâmica. Então, a dinâmica não entra na liturgia porque ela é uma coisa esporádica, que você faz de vez em quando. A liturgia é tudo o que você faz sempre na escola bíblica. Não é tudo que você faz seguindo uma ordem, mas é tudo que sempre é feito, tá bom? Por exemplo, tem escolas bíblicas que tem uma liturgia assim, sempre ora, tem um louvor, a lição bíblica, depois das atividades, mas isso não quer dizer que você que está me assistindo não possa inverter essas ordens, tá? A liturgia, ela é apenas um agrupamento, a liturgia é um agrupamento de coisas que são feitas na escola bíblica, tá bom? Não estou falando de ordem, estou falando de agrupamento de coisas que são sempre feitas, tá bom? Não é esporádico, é sempre feito. E por que é importante seguir uma liturgia, ter uma liturgia na escola bíblica? Porque ela facilita a organização da aula, a visualização da aula. Nós não chegamos para a criança e já chegamos logo fazendo a lição bíblica. A gente precisa preparar o terreno. É igual quando alguém vai plantar uma semente. A pessoa não chega já jogando a semente, não é? Não, ela precisa preparar aquele terreno para receber aquela semente. E é a mesma coisa na escola bíblica. Então, a gente já não chega apresentando para a criança a lição bíblica, o objetivo da aula. A gente vai preparar aquele terreno para chegar naquele objetivo e plantar aquela sementinha daquela aula, daquele objetivo que você quer tratar com as crianças, tá? Então, a liturgia, ela facilita a organização da aula. Facilitando essa organização da aula, o professor ele tem um melhor aproveitamento da aula. Por que, tia Stephanie? Porque ele sabe o que precisa ser feito. É diferente quando a gente chega e a gente não sabe o que tem que fazer, sabe? Nós sabemos que tem que orar, ler a Bíblia, a gente sabe que tem que ter a lição bíblica, a memorização, e a gente fica completamente perdido, porque tem tanta coisa para fazer, mas eu não organizei isso. Eu não tenho uma liturgia para seguir, então eu fico o quê? Que nem barata tonta, não sei o que eu faço. Não consigo dividir o tempo de cada coisa da minha aula porque eu não sei as coisas que são feitas na escola bíblica e eu fico lá perdida. É uma coisa que acontece muito, principalmente com quem é iniciante no Ministério Infantil, com quem está aprendendo aí nessa caminhada do Ministério Infantil. Não saber o que fazer com as crianças. Então, se você não sabe o que fazer, para tudo e pensa, o que é que sempre nós fazemos quando vamos ensinar para as crianças? O que é que eu sempre faço quando eu vou para a escola bíblica com as crianças? Eu sempre leio a Bíblia? Eu sempre canto louvores? Eu sempre faço dinâmicas ou é esporádico? Eu sempre levo atividades com guache ou é esporádico? Então comece a pensar em coisas que são feitas metodicamente, que são sempre daquele jeito. Eu sempre leio a Bíblia, depois eu faço oração, ou eu sempre oro e depois leio a Bíblia, tá? Então comece a pensar nas coisas que você já faz para poder aí entender qual é a liturgia da sua igreja, da sua escola bíblica. Terceira coisa do porquê que é importante ter a liturgia é porque a liturgia ela norteia o plano de aula. Amanhã vai ter aula aqui com a tia Gabi e ela vai falar um pouquinho mais sobre como vocês podem fazer o plano de aula. E ter uma liturgia para seguir vai te ajudar muito no seu plano de aula, porque a liturgia ela te fala assim, olha, você tem que fazer isso, né? Você tem que orar, tem que ter lição bíblica, tem que ter memorização de versículo, mas o plano de aula ele mostra para você como você faz, como vou fazer memorização de versículo, como vou fazer a lição bíblica, tá? Então a liturgia ela fala, você tem que fazer isso e o plano de aula mostra como você vai fazer isso. Entenderam um pouquinho a diferença da liturgia para o plano de aula? Ok? Então, e o quarto, não menos importante ponto que eu quero falar para vocês aqui sobre liturgia é que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 14:40 que nós devemos fazer tudo com ordem. Gente, o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha com ordens. Ele não é um Deus que não respeita a hierarquia, que não respeita a ordem. O nosso Deus, ele é organizado. Nós podemos ver isso no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, a criação do mundo. Deus, ele criou uma estrutura, né, uma liturgia, vamos dizer assim, para poder construir
o mundo, para poder fazer a criação do mundo. Ele não começou já com a criação do homem. Não. Peraí, o que o homem precisa para viver bem aqui no mundo? Então vamos fazer a separação entre a luz e as trevas. Vamos então fazer a separação das águas que estão embaixo, as águas que estão em cima. Então Deus ele foi criando coisas, né? Foi fazendo coisas para chegar onde ele queria, que era o quê? A criação do homem e a mulher, para poder usufruir de tudo que ele havia criado. Tá? Então o nosso Deus ele é organizado e é muito importante que a escola bíblica e tudo que a gente faça no ministério infantil seja também organizado. Somos filhas e filhos de um Deus organizado e nós também temos que ser organizados. Tem uma pergunta até aqui sobre liturgia. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma pergunta. Ana Márcia, perdi o início. Depois você volta, a live vai ficar gravada e você consegue assistir o comecinho. Mas a gente tá bem no comecinho já, tem pouco tempo. Tem 12 minutinhos, você não perdeu tanta coisa, tá bom? Vamos então agora falar sobre a liturgia perfeita. Será que tem uma liturgia perfeita, tia Stephanie? Será que tem realmente uma liturgia perfeita? Não tem nada perfeito. Sabe por quê? Porque cada igreja vai ter pessoas diferentes e é normal. Tá? Nós não somos robozinhos, nós não somos todos iguais. Então é interessante entender que a liturgia da escola bíblica, ela se aplica apenas àquela igreja. Por exemplo, eu tenho a liturgia da minha igreja e você tem a liturgia da sua igreja. Somos iguais? Não. Nós podemos ter coisas que se assemelham, como oração, louvor, lição bíblica, mas talvez a ordem, como é feito, tudo isso vai depender muito de igreja para igreja, porque cada classe é uma classe, cada professor é um professor. E cada escola bíblica tem a sua função, tem a sua finalidade, tem o seu objetivo, foi criado com algo específico, com algo em mente. Então é interessante entender isso, que cada igreja tem a sua liturgia. Não dá para você aplicar a liturgia que eu faço na minha igreja na sua igreja, porque talvez isso não fique tão bem na sua igreja. Por quê? Porque foi criada exclusivamente para minha. Por isso que eu falei anteriormente, pensa aí, quais são as coisas que você sempre faz na escola bíblica? Coisas que sempre acontecem. E vê aí quais são as coisas que vocês fazem esporadicamente, que não é feito sempre, tá bom? O que é sempre feito é a liturgia, é o que você sempre vai fazer na escola bíblica, tá bom? E aí, ó, eu coloquei aqui 10 coisinhas que podem ter na liturgia. Não estou dizendo que é regra, que fazer isso aqui é o perfeito. Não, estou falando que pode ter. Pode ser que tenha coisas aqui a mais que você não faz e pode ser que tenha coisas menos que você faz e não está aqui, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Essas 10 coisinhas que eu listei aqui são alguns assuntos que a gente vai tratar aqui nesse curso, tá? Então, nessa aula desse curso. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre a recepção dos alunos, a oração inicial, cânticos, versículo, lição bíblica, atividades, roda da conversa, lanche, oração final e despedida. É um tipo de liturgia que você pode seguir aí se for aplicada na sua igreja e der certo, tá? Também coloquei aqui alguns exemplos para vocês perceberem que a liturgia, ela pode sim se assemelhar uma a outra, ter coisas semelhantes, mas ter ordens diferentes. Olha só. Essa liturgia aqui, ela começa com oração, depois louvores, depois tem chamadinha, momento da oferta, leitura da palavra. Percebam que anteriormente, na que eu mostrei para vocês, a gente não colocou a momento de oferta. Então, nessa liturgia aqui já tem momento de oferta. Percebam que cada igreja vai construir essa liturgia de acordo com aquilo que já faz na sua igreja. Ó, outra aqui, boas-vindas, cântico, momento de oração, versículo para memorizar, e aí no final tem até aqui, ó, missões e final e anúncios. E nesse modelo aqui eles colocaram até o tempo, né? Colocaram um tempo. Esse também é um tipo de liturgia. Se aplica à sua igreja, você pode tirar um print, modificar alguma coisa.
É interessante você perceber que em todos os planos de aula que eu estou mostrando aqui para você, sempre aparecem 3 coisas importantes. Depois eu vou falar com vocês sobre essas 3 coisas importantes. Ó, mais um exemplo. Esse daqui eu sei que muitas pessoas já viram no Facebook, no Instagram. Essa é uma imagem que rodou bastante aí no Facebook. Começa com oração inicial, louvor, textuário, história. E o legal desse daqui é que no final ele faz a oração final e aí depois é que vem o lanche, sabe? Achei legal também. E agora mais um que eu achei esse muito diferente, por isso que eu trouxe esse aqui como exemplo para você. Já começa com a acolhida, louvor com hino, a oração, a chamada. E no final de tudo, no final de toda a escola bíblica, é que vem a memorização de versículo. Olha que diferente, né? Muito diferente. Em todas essas liturgias que eu mostrei para vocês, elas são diferentes. Elas têm sim quase que as mesmas coisas, porém em ordem diferente. E elas têm 3 coisas essenciais que não devem jamais serem retiradas da escola bíblica. Que é o quê? Oração, lição bíblica e louvor. Tia Stephanie, por quê? A oração é muito importante, tanto a oração inicial, a oração final, independente do momento, da hora que você vai fazer a oração com as crianças. A oração é fundamental na escola bíblica. Tanto para você ensinar os seus alunos a orar, mas também para pedir que Deus se faça presente naquele lugar. A oração é fundamental. Depois, a lição bíblica. A lição bíblica é a palavra de Deus. A lição bíblica que você vai transmitir para as crianças, eu ouvi uma frase e isso ficou gravada muito no meu coração. A lição bíblica que você está no domingo pode ser o alimento espiritual de uma criança durante toda a semana. Então é fundamental ter um tempo dedicado para a lição bíblica, para ensinar sobre a Bíblia para essas crianças, tá? E na lição bíblica também vem a memorização de versículo, mas aí a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E também o louvor. Por que eu coloquei o louvor aqui? Tem uma passagem bíblica que eu não anotei, vocês me desculpem, mas eu posso deixar referência para vocês depois. Que um profeta, ele precisava profetizar, ele precisava da palavra de Deus. Ele precisava que Deus falasse com ele. E aí ele fala, traz aqui um músico, chama para mim um músico para que ele possa tocar um instrumento. E a palavra de Deus diz que quando o músico vem, começa a tocar o instrumento, sabe o que acontece? A palavra do Senhor veio o profeta. E o profeta então profetizou. Então, o louvor é algo muito importante. O louvor, ele prepara o ambiente para receber a palavra de Deus, para receber o Espírito Santo. Então, é muito fundamental entender que essas 3 coisas são importantes na escola bíblica, tá? A oração, louvor e lição bíblica. Vamos então para a primeira coisa que nós fazemos na escola bíblica. Vamos lá. Tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Tá tudo certo? A Ellen Nayane, acho que é assim que fala, disse, eu faço assim, nós fazemos assim, disse a Francisca também. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando, tá? Eu tô acompanhando aqui os comentários de vocês. Ok, vamos então falar agora sobre a recepção. A gente já falou sobre a liturgia, que a liturgia é importante, que cada igreja tem a sua liturgia. Se você ainda não tem sua liturgia, é só olhar com um olhar crítico, sabe? Aquele olhar crítico mesmo e ver quais são as coisas que você sempre faz para poder colocar na liturgia da escola bíblica. Vamos então para a recepção. A recepção é algo muito importante. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:2, que diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Olha a importância da hospitalidade. O nosso Deus, ele é um Deus que pratica a hospitalidade. Ou você acha que o nosso Deus, olha só, o nosso Deus, ele mora dentro de nós, gente. O nosso, não tem ser mais, vamos dizer assim, não tem ser que pratique mais a hospitalidade do que o nosso próprio Deus. Ele criou um mundo e quem que ele colocou para morar? Adão e Eva. Olha só, ele preparou um lugar excelente, maravilhoso para Adão e para Eva.
Olha como Deus praticou hospitalidade. Ele podia muito bem falar, não, agora eu criei esse mundo lindo, maravilhoso, vou tirar os anjos do céu, vou colocar aqui, ó, porque vai ser muito bom, né? Um lugar lindo. Não, ele criou um homem, criou uma mulher e colocou ali para viver no jardim, no Éden, né? Muito bom, nosso Deus, ele é um Deus que pratica hospitalidade. E nós somos filhas desse Deus, então nós temos que praticar a hospitalidade também. Nós temos, já falei que nós somos filhos de um Deus organizado, por isso nossa escola bíblica tem que ser organizada. Nós somos filhas de um Deus e filhos de um Deus que pratica a hospitalidade, então nós também temos que praticar a hospitalidade na escola bíblica infantil. Existem muitas crianças que chegam na escola bíblica, elas entram na sala, saem da sala e nenhum professor acolheu aquela criança. E acolher a criança é muito importante e é fundamental para que essa criança possa receber a palavra de Deus que o professor vai ministrar naquela aula. Tudo isso influencia muito. Quando a criança chega na escola bíblica e ela é bem recepcionada, ela é bem atendida, os professores se importam com aquela criança, perguntam como foi a semana, se passou bem, como que foi a escola, fazem perguntas para ela e interagem com aquela criança, ela se abre, ela quer conversar. Ela fala, poxa, aqui eu sou ouvida, aqui alguém me ouve, sabe? Tem muitas crianças que na sua casa, o pai e a mãe não escuta a criança. Tem criança que na sua casa é vetada, sabe? Não é escutada, não é ouvida. E na escola bíblica, a criança precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, ela precisa sentir que ali é o lugar dela, é o espaço dela. Quando nós acolhemos bem aquela criança, a gente chama de quebra-gelo, né? Aquele gelo, aquele muro que impede aquela criança de entender melhor a lição, de ter aquele vínculo com o professor, tudo isso é quebrado. Por quê? Porque eu recebi bem essa criança. E é legal porque o ser humano, ele é um ser recíproco. Então, se eu acolho bem, se eu trato bem alguém, essa pessoa também vai me tratar bem. A palavra de Deus diz isso. Se você quer que os homens façam você primeiro. Então, se eu quero que as crianças me obedeçam, que tenham um clima gostoso na escola bíblica, vamos começar a fazer isso já no começo da aula, recebendo bem essas crianças, atendendo bem essas crianças, dizendo bom dia, paz do Senhor, como é que vocês estão, como foi o final de semana de vocês, e aí como é que tá, se nasceu uma irmãzinha, e aí como é que tá sua irmãzinha, sabe, se preocupa com a criança, se preocupa com a família dessa criança e receba essa criança. Tem que ter um momento na escola bíblica, né, bem no comecinho mesmo, para você receber a criança. O professor pode ficar ali na porta da sala recebendo essas crianças, conversando com essas crianças. Quando todas elas já estiverem chego, você pode, o professor, começar a conversar com as crianças pelo menos 5 minutos antes de realmente começar a sua aula. Conversar com eles e perguntar como é que foi o final de semana, como é que se eles brincaram de alguma coisa legal, se eles assistiram algum vídeo, enfim, conversem com as crianças. É muito importante ter essa troca, sabe, de conversa. E entender isso mesmo, Juliana, ele se abre mesmo. E a primeira coisa, se eu tô vendo que uma criança não está indo bem na escola bíblica infantil, comece primeiro a analisar você, professor. Se essa criança não está indo bem, será que você pode fazer alguma coisa para melhorar? Quando a gente recebe bem a criança, geralmente essa criança também vai nos receber bem. Então ela vai querer falar com a gente sobre algum problema, alguma dificuldade. Eu já tive momentos, já experienciei isso, de crianças que vieram até mim do nada, assim, nem era escola bíblica, não era nada. Essa criança veio até mim e simplesmente começou a falar coisas que estavam acontecendo na sua casa. Isso acontece, mas por que isso aconteceu? Porque eu estabeleci vínculos com essa criança. E como que a gente vai estabelecer vínculo se a gente não recepciona, se a gente não chega até essa criança? Não vai adiantar nada nós, como instrumentos de Deus, querer preparar uma aula maravilhosa e uma memorização de versículos fantásticas, com brincadeiras dinâmicas, se a primeira coisa que é chegar até essa criança e estabelecer esse vínculo para que ela possa me ouvir, se isso estiver quebrado, rompido. Então estabeleça esse momento na sua escola bíblica da recepção, de recepcionar os seus alunos, de recebê-los bem, de mostrar para eles que ali é um lugar deles, é um ambiente deles, que eles podem ser quem eles quiserem ali, eles podem se abrir ali, é um momento de comunhão, eles estão entre família, tá? Muito importante esse momento da recepção. E aí eu coloquei aqui algumas ideias que você pode estar aplicando, implementando aí na sua escola bíblica.
Então eu coloquei aqui uma brincadeira para você recepcionar as crianças. E essa é uma brincadeira que acontece também na educação infantil e eu gostei bastante. Apliquei na minha igreja, foi muito legal, as crianças gostaram bastante. E é assim, você vai colocar essa plaquinha que tá escrito aperto de mão, toque na mão, beijinho no rosto, dança estranha, vai colocar na porta, né, do lado da porta da sua escola bíblica, da sua classe. E aí você vai recebendo as crianças da forma com que elas tocam ali. Então, eu escolhi que a tia vai me receber com toque na mão. Então a criança vai tocar ali na fichazinha que tá escrito toque na mão e a professora vai ter que receber a criança com toque na mão. É uma ideia super bacana, porque daí já quebra a barreira, porque a criança já começa ali super feliz, porque ela está participando desse momento, também escolhendo como ela quer ser recepcionada. Você recepciona e a criança entra para a classe. Também é legal você fazer com as crianças um cumprimento especial. Então, dá paz do Senhor, e um sorriso, paz do Senhor. Eu não sei como você faz na sua igreja, mas é legal fazer esse tipo de cumprimento, fazer aqueles toques legais assim na mão, né? E no final, paz do Senhor. Quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, a gente tinha um irmão na igreja que ele sempre fazia paz do Senhor, e até hoje ele faz isso comigo. E ele vai dar paz do Senhor e fala, paz do Senhor! E aí ele tira a mão, paz do Senhor! E a gente fica brincando. É muito legal porque quebra o gelo da criança, e a gente precisa entender que a linguagem da criança é o brincar. Então, quando a gente brinca com a criança, a gente quebra aquele gelo, a gente quebra aquela barreira que a criança tem de se aproximar, de participar mais da aula. E isso a gente pode fazer já no comecinho da aula, tá? Então, também incentivar a comunhão das crianças. Como assim incentivar a comunhão da criança? Não basta apenas você e a criança ter essa comunhão, esse vínculo. É importante que todos da escola bíblica também tenham esse contato, esse vínculo. Então é interessante você incentivar as crianças a cumprimentarem umas às outras, né? Cumprimentando com o Pai do Senhor, ou como é na nossa igreja, tem igreja que é graça e paz, tem igreja que é a paz de Deus. Então, são vários, cada igreja vai ter o seu cumprimento. É legal você ensinar isso na escola bíblica também, que quando eles chegam na igreja, como é que a gente cumprimenta o irmão? Com a paz do Senhor. Então, vamos dar a paz do Senhor um para os outros? Paz do Senhor, paz do Senhor. Você pode até cantar alguma musiquinha. Deixa eu beber um pouquinho de água. Tem uma musiquinha que eu acho que é da tia Angélica. Eu vou cantar pra vocês, que é assim: a paz, a paz, a paz do Senhor Jesus, amém. A paz, a paz, a paz do Senhor Jesus, amém. E aí o professor fala paz e as crianças falam amém. E aí depois vai perguntar assim: a paz para a direita. E as crianças têm que virar e dar a paz do Senhor. A paz para a esquerda. E aí eles vão responder. Também você pode perguntar assim: a paz para as meninas. E elas respondem amém. A paz para os meninos. E eles respondem amém. A paz para todos nós. E todos respondem com amém. Olha só a musiquinha aí entrando para ajudar a criança a desenvolver esse ato de comunhão. É muito, muito legal quando a gente usa louvores e brincadeiras assim para ajudar a criança a fazer coisas que a gente tem que fazer na igreja. Nesse caso aqui, esse louvor está ajudando a criança a ter comunhão com os seus irmãos. É um louvor que você pode fazer aí para iniciar a escola bíblica com as crianças. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Deixa eu ver o tempo. Nossa, já tem meia hora. Vamos falar sobre oração. Coloquei um versículo para vocês aqui, porque a gente tem que se basear na palavra de Deus, né? E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Olha a importância da oração. A oração é muito importante, porque quando a criança ora e crê naquilo, aquilo acontece, aquilo se materializa. A oração, ela é um ato de fé. Eu não vejo Deus, mas eu falo com Ele, porque eu tenho fé, eu sei que Ele está me ouvindo. A oração é importante. E você pode fazer a oração na liturgia, na sua escola bíblica. Você pode fazer a oração inicial, a oração pelas ofertas, orações para missões, oração antes da lição, pedindo para que Deus venha usar a professora que vai estar ministrando a aula ali. Depois da lição, como uma oração de agradecimento por Deus ter falado com as crianças. Antes do lanche, uma oração de agradecimento pelo lanche, por quem fez o lanche também. E a oração final, que é agradecendo por tudo que aconteceu na escola bíblica e também fixando o ensino para a criança. A oração, ela pode ser três formas. Ela pode ser desenvolvida na escola bíblica de três formas.
Primeiro, a oração guiada. O que é a oração guiada? É a oração que eu falo e você repete. Essa oração guiada é aquela oração onde a gente fala: crianças, fechem os olhos agora, nós vamos falar com Deus. Eu falo e você repete: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. A oração guiada pode ser feita pelo professor, ou o professor pode escolher uma criança, um adolescente. É legal você escolher as crianças maiores para poder participar também. E aí você escolhe uma criança e essa criança faz também a oração guiada, que ela fala e as crianças repetem. O professor pode dar o auxílio ali necessário. Tem a oração escolhida. O que é a oração escolhida? É quando eu escolho o motivo de oração. Por exemplo, quando eu oro pelas ofertas, quando eu oro pelas missões, eu estou fazendo uma oração escolhida. Uma oração que tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? Falar oração apenas sobre missões, oração apenas sobre ofertas. Então, ela tem um motivo, ela tem algo específico a ser orado ali naquele momento. E tem a oração livre. O que é a oração livre? É quando o professor faz a oração e as crianças também fazem a oração da forma e da maneira como querem. É aquele momento onde você fala: agora vamos todos dar a mão e vamos fazer uma oração, e todos oram juntos, tá? Esse é o momento, a oração livre. Esse momento da oração livre, ele deve acontecer apenas se as suas crianças já sabem como fazer a oração, tá? Se a sua criança ainda não sabe como fazer a oração, não sabe como iniciar uma oração, é interessante você vir aí com uma aula sobre oração, sobre a importância da oração, para poder falar com as crianças sobre oração, tá? Lá no blog, procura lá ideias para o ministérioinfantil.club, tem uma sequência de 4 aulas onde eu falo sobre oração, que foi um plano mensal que eu falei sobre oração com as crianças. Algumas pessoas também acompanharam o plano, aplicaram na sua igreja, deu certo. Tem até aqui alguns materiais que eu vou mostrar para vocês aqui sobre oração, tá lá no nosso blog, você pode dar uma pesquisada depois, tá? Então eu coloquei aqui algumas ideias, coloquei várias ideias, 6 ideias, mas eu não vou falar sobre todas, porque senão a aula vai ficar muito gigante aqui, tá? Então eu vou falar aqui sobre a ideia número 1, tá? E também sobre a ideia 5 e a ideia 6, ok? Então a primeira ideia é o dado da oração, que esse dado eu fiz o ano passado para incentivar os meus alunos a orarem. Então, em todas as aulas, a gente tinha um momento específico para fazer essa oração. Uma oração pelo que tinha ali no dado. Nesse dado, tem a oração pelos nossos amigos, pelos desempregados, doentes, os departamentos da igreja e as pessoas não salvas. Então, a criança jogava ali o dado, na onde caía ali, né, na face do dado que caía, a gente fazia a oração. Dava as mãos e fazia a oração. Como a gente estava com crianças bem menores, crianças de 5, 6 anos, a oração, ela era uma oração escolhida, né? Caía ali o dado, por exemplo, orar pela família. E aí eu também fazia a oração guiada. Por quê? Eu pedia, eu falava e as crianças repetiam. Ou eu escolhia uma criança, essa criança falava e as crianças repetiam, pra gente ir aprendendo, ter esse contato da oração, de orar por outras pessoas, por outras causas, tá? Então esse é o dado da oração que você pode implementar na sua liturgia da escola bíblica, para trazer esse momento de oração para as crianças de uma forma mais lúdica para ela. Então também vou falar aqui para vocês da ideia número 5, que é um tesouro, né? Bem facinho de fazer isso daí. E aí, dentro desse baúzinho, você vai colocar um motivo de oração. Por exemplo, agradecimento pela aula, não sei, orar pelos enfermos, orar pela lição bíblica, não sei, você vai colocar ali um motivo de oração, vai colocar dentro desse baúzinho e vai esconder esse baú em algum lugar da sua escola bíblica. É legal porque esse baú ele fica bem pequenininho assim. E aí, você vai falar para as crianças: olha, crianças, agora está no momento da nossa oração. E nós precisamos orar sobre algo muito importante, mas algo tão importante que está guardado dentro de um baú. Essa oração é muito importante. E eu até agora não encontrei esse baú. Você pode me ajudar a encontrar esse baú para que a gente possa descobrir qual é a oração que nós temos que fazer hoje, por quem que a gente tem que orar hoje? E você vai ter esse tipo de brincadeira, essa interação com as crianças para poder ter esse momento de oração. Isso facilita muito também com que a criança tira aquele peso, aquela vergonha que ela tem de orar. Porque muitas vezes na escola bíblica, as crianças têm muita dificuldade para orar, porque os outros vão vir ela orar e aí ela fica muito receosa para orar. Quando você usa essas metodologias de brincar um pouquinho antes, de fazer esses quebra-gelos antes, a criança ela tem mais facilidade para se soltar, para fazer a oração. E aí vocês acham ali o tesourinho, né?
baúzinho, e faz a oração por aquilo. Outra ideia também, que está aqui na número 6, é essa caixa, que a gente usa muito, né, falar sobre missões, mas nesse caso específico, eu coloquei essa caixa aqui porque a criança ela vai se ver. E muitas vezes na escola bíblica, a gente fala com as crianças sobre a oração, nós temos que orar por tantas coisas, e a gente esquece de falar para as crianças que elas podem orar por elas, pelos projetos, pelos sonhos delas, elas podem fazer essa oração. E aí, essa caixa aqui, você vai deixar ela tapada. E aí, as crianças fazem fila e você fala, olha, dentro dessa caixa aqui tem algo especial que vocês precisam orar hoje. Mas é o seguinte, eu vou abrir essa caixa, vocês vão um a um vir aqui, vão ver o que é que tem dentro dessa caixa, vai voltar pro seu lugar, não pode falar nada pra ninguém, porque isso é secreto, é segredo. As crianças vão vir, vão olhar a caixa, elas vão ficar encantadas, porque são elas que elas estão vendo ali dentro da caixa, porque tem um espelho. E aí, depois que todas verem ali, aí você vai falar, agora vamos todos fechar os olhos, e aí a gente pode fazer a oração livre, incentivar que a criança ore sozinha, por ela mesma, tá? Então você fala, olha, fecha seus olhos, nós vamos orar agora. Se você quiser, você pode colocar um fundo musical, porque daí o fundo musical fica um pouquinho alto, ajuda a criança a entrar nessa presença de oração, nesse momento de oração, tá? É uma ideia também de você fazer, né, praticar a oração na EBD, ok? Tudo certo, gente? Gostaram dessas ideias de oração? Beleza, vou seguir aqui. Versículo. O versículo é algo muito importante. A palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 11, que a palavra de Deus diz assim, ó, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus é fundamental na escola bíblica. Nós podemos apresentar a palavra de Deus em tudo. Nós devemos apresentar a palavra de Deus em tudo que a gente for fazer na escola bíblica, desde o comecinho até o finalzinho. Isso daqui, ó, a palavra de Deus deve reger a sua liturgia, né? Todo momento da escola bíblica. E aí eu coloquei aqui alguns pontos importantes de que a memorização, o versículo que você for escolher para fazer memorização de versículo, precisa ter conexão com a lição, tá? O versículo bíblico, ele não deve ser escolhido porque é mais fácil para memorizar, porque é curtinho, porque as crianças já sabem. Não. O versículo, ele é escolhido de acordo com o tema da lição que você for tratar com as crianças. Geralmente, quem usa a lição, usa revistas, já vem ali o versículo áureo para você colocar na escola bíblica para memorização, tá? Mas se você não usa revistas, é muito interessante colocar os versículos para memorização das crianças de acordo com a lição bíblica. Outra coisa importante, o versículo, ele precisa ser apresentado. Você sabe como é que a gente apresenta um versículo para criança na escola bíblica? Pois é, a escola bíblica, ela foi e ela é uma escola para ensinar as crianças sobre a Bíblia. Acontece que muitas crianças entram e saem da escola bíblica, vão para os jovens e vão para tantas outras coisas, né? Não, até saem da escola bíblica e elas entram e saem e não manejam a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Pode até falar alguns versículos bíblicos, pode até citar algumas histórias bíblicas, mas conhecer a Bíblia, será que elas conhecem? Será que a gente fala assim, abre a sua Bíblia em Ageu? A criança vai ficar... O jovem vai ficar procurando por quê? A palavra de Deus não foi apresentada para essa criança. A Bíblia não foi apresentada para essa criança ainda. Então, o momento do versículo, você precisa pegar a sua Bíblia e apresentar para a criança. É interessante que a criança também traga a sua Bíblia para a escola bíblica, tá? Então, você vai falar para a criança, olha, criança, o nosso versículo está lá em Salmos 119:11. Vamos procurar o livro de Salmos? Algumas crianças mais espertas, né, já mais avançadas, vão lá no livro de Salmos e vão achar o capítulo e o versículo. Perdão, capítulo não, porque esse livro de Salmos não tem capítulo. Então você vai pegar a sua Bíblia e falar, olha, vamos lá no índice. Essa minha Bíblia aqui, ela é uma Bíblia super legal para ajudar as crianças, porque ela tem... ela fez... O pessoal que fez essa Bíblia colocou os livros na ordem alfabética. Então é bem legal para as crianças conseguirem achar o versículo. Então você vai falar, crianças, nosso livro é o livro de Salmos, não é? Então o livro de Salmos começa com que letra?
Letra S. Vamos procurar a letra S? E você vai. Gente, tem que ter paciência. Quanto menor for a criança, mais paciência tem que ter. A criança não sabe que letra é S. Olha, aquela que parece uma cobrinha assim, ó. Tá? Tem que ter paciência, porque isso aqui é fundamental para a criança. A criança precisa manejar a palavra de Deus. Ela precisa sair da escola bíblica e aprendendo a manusear a Bíblia. Tá? É importantíssimo. Então pega a criança, traz aqui ó, no sumário, no índice da Bíblia, para ela achar aqui o livro. Depois, achou o livro, vamos ver aonde está esse livro. Pega, acha o livro, acha o capítulo, acha o versículo e aí então você lê. E isso é apresentar, é mostrar aonde está. Porque quando você pega um cartaz e mostra o versículo, olha, o versículo que nós vamos ler é esse. Beleza, mas de onde é que veio esse versículo? Veio do cartaz? Não, veio da palavra de Deus. E é interessante que você faça esse momento com a criança para ela discorrer da Bíblia, para ela aprender a manusear a Bíblia, tá bom? E lembrando sempre que quando você for fazer a memorização de versículo, o foco da memorização de versículo não é decorar. O foco da escola bíblica, quando você apresenta o versículo e faz memorização de versículo, não é decorar, tá, gente? É memorizar. Depois eu vou falar para vocês aqui qual que é a diferença de decorar e de memorizar. Outra coisa importante, quando você estiver apresentando o versículo, quando você estiver falando com a criança sobre o versículo, você precisa explicar esse versículo usando a linguagem da criança. Se tiver alguma palavrinha ali diferente que ainda não esteja no vocabulário da criança, tenta ali procurar sinônimos para trazer aquele versículo para a realidade da criança, para que ela possa realmente entender aquele versículo. Outra coisa importante, você pode usar recursos visuais. As crianças, elas aprendem muito pelo visual. Elas gostam e isso ajuda muito na aprendizagem da criança. Então traz ali recursos visuais, pode ser os cartazes, pode ser aquelas gravuras, mas é interessante você trazer esses recursos visuais para alinhar aquilo que ela está ouvindo com aquilo que ela está vendo. Porque quando a criança usa 2 ou mais sentidos para aprender algo, o ensino é muito mais eficaz, tá bom? Outra coisa importante do versículo é que você não tem que apenas ler o versículo. Você precisa dar um significado para aquele versículo, para a criança. Por exemplo, nesse versículo de Salmo 119, guardei no coração a tua palavra. Ué, tia, como é que eu faço para guardar no coração a minha palavra? Lendo a Bíblia todos os dias, quando eu leio, quando a mamãe lê para mim, eu guardo a palavra de Deus, tudo aquilo que é importante sobre a palavra de Deus, eu guardo no meu coração, forma um escudo, e aí quando vem a dificuldade, quando vem a vontade de pecar, o meu coração ele está tão blindado, está tão cheio da palavra de Deus, tem tanta palavra de Deus guardada no meu coração, que não tem espaço para tropeçar, não tem espaço para o pecado, não tem espaço para o erro. Então isso vai você aplicar o versículo para a criança entender, dar o significado para que a criança venha entender como que ela pode guardar a palavra de Deus no coração dela. Coloquei aqui também algumas ideias para vocês entenderem, ó. Esse aqui são as gravuras. Esse daqui é o versículo de 1 Coríntios 6, 20, que diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus como seu corpo, tá? Então assim, são gravuras que a gente vai explicando no versículo para a criança e vai mostrando ali as gravuras. Aqui também eu coloquei alguns cartazes, esse daqui são o versículo de Salmos 46, 1, Deus é o nosso refúgio, aí você vai trocando os cartazes e mostrando para a criança. Tá vendo que o que você está falando, com aquilo que você está mostrando, nesse caso aqui nesse cartaz, são coisas que são coerentes com o que você está falando. Então facilita muito para a criança a aprendizagem desse versículo. Essa minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudos de toda mulher, da Mundo Cristão. Faz muito tempo, ela tá bem gastinha. Eu gosto bastante dela, tá bem cheia de anotações. Eu gosto bastante. Vamos lá, ó. Esses são os cartazes. Esses cartazes aqui, gente, eu que fiz. Onde eu fiz? No Canva. Esses slides que eu estou mostrando pra vocês aqui também foi feito no Canva. Isso mesmo. Você mesmo pode fazer os cartazes da sua escola bíblica, da lição que você vai fazer, da memorização que você quer colocar ali pras crianças, tá? Faz no Canva, depois baixa e manda imprimir e ó, de boa. E aqui eu coloquei também algumas ideias super legais para incentivar, que são brincadeiras para as crianças, para incentivar a memorização. É o mesmo segmento da oração que eu falei para vocês.
brincadeiras facilitam muito o aprendizado da criança, quando essa brincadeira, ela realmente agrega na escola bíblica, tá? Então, eu coloquei aqui algumas ideias. A ideia número 2 e a ideia número 3... Ai, Rosiane, um beijo. Se tiver seminário esse ano, eu vou estar lá. Aí você vai lá também pra gente dar um abraço bem gostoso, falar sobre ministério infantil. Então, tem a ideia número 2 e a ideia número 3, que está no canal no YouTube. Eu estou mostrando passo a passo de como eu faço. A ideia número 2 é muito simples, tá? Muito simples mesmo de fazer. Vou deixar aqui os links para vocês depois poderem assistir. A ideia número 1 que está mostrando aqui para vocês tá lá no blog Ideias para o Ministério Infantil, onde eu dou várias ideias de como você pode fazer memorização de versículo, tá bom? Então eu não vou falar muito sobre isso, porque já está quase caminhando para 50 minutos que eu estou falando. Vamos lá! O versículo, aqui que eu falei para vocês, decorar é diferente de memorizar. Por quê? Decorar é igual falar. Falar, todo mundo fala, não é verdade? Todo mundo fala o versículo da Bíblia, mas memorizar é guardar. Guardar onde? Coração. Para quando vier o dia mau, o que acontecer? Eu ter essa palavra gravada no meu coração, para no dia mau eu me lembrar dessa palavra gravada no meu coração e essa palavra se tornar um escudo, para que eu não venha cair, tropeçar, errar, pecar. Então a diferença de decorar e de memorizar são essas. Decorar é falar. Crianças, vamos falar o versículo tal. A criança lê. Beleza? Aí você pega e deixa o cartaz de lado, deixa os escritos de lado e fala, vamos repetir agora o versículo, vamos falar o versículo agora? E a criança não fala. Por quê? Porque ela não memorizou, ela não guardou. Quando a gente memoriza, quando a gente guarda algo, aquilo fica gravado dentro do nosso coração. Tem histórias bíblicas, tem momentos de memorização de versículo que eu me lembro até hoje, quando eu era criança. Eu me lembro de um recurso que a minha tia Ana, ela fazia de João 3,16, que eu devia ter colocado aqui para vocês poderem ver. E aí ela abria o coraçãozinho assim e ia tirando, porque Deus amou o mundo, aí era o mundo, ia abrindo. Esse foi um recurso visual de memorização que até hoje eu me lembro dele, e eu me lembro como assim, eu fecho o olho e eu me lembro dela falando, sabe? Então é uma coisa que fica o quê? Guardada, memorizada no meu coração. É uma coisa que está dentro de mim, tá? Então, essa é a diferença do versículo, tá? Então, sigam aí todo esse passo a passo que eu falei pra vocês, pra poder falar sobre o versículo. Mas, tia, daí não vai muito tempo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu prefiro que você gaste tempo ensinando a criança a manusear, a entender, a compreender a Bíblia, do que você gaste mais tempo fazendo atividades, brincadeiras e outras coisas que você pode fazer na escola bíblica, tá? Então, é interessante, por isso que eu falei, presta atenção no que você faz na sua liturgia, tá? Porque aquilo que você faz sempre é a sua liturgia. Então, se sempre você tem ali o ensino da palavra de Deus, a memorização de versículo aplicada, enraizada mesmo, se você foca muito nisso, foca nisso na sua liturgia também, que vai dar certo. Agora vamos falar sobre a lição bíblica. Gente, a lição bíblica é algo fantástico e é importante para a criança, porque muitas crianças ela têm ali a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o alimento espiritual que vai alimentar aquela criança apenas naquele dia. Então a lição bíblica e tudo que nós fazermos durante a escola bíblica vai alimentar aquela criança, vai saciar a fome daquela criança, a fome espiritual. E é interessante pensar aqui, será que a minha lição bíblica ela está saciando a fome dessa criança durante toda a semana? Ou será que a lição bíblica que eu estou fazendo, que eu estou preparando, como eu faço, será que essa lição bíblica alimenta aquela criança só naquele momento? Só na segunda e na terça? Aí quarta, quinta e sexta, a criança já está com fome de novo. Então a gente precisa pensar nisso. E é isso, por isso que é importante entender quais são as coisas principais na escola bíblica para você focar nisso, tá? A memorização é fantástica, é algo fantástico para ajudar a criança a usar a palavra de Deus quando ela quiser, quando ela puder, tá? Quando a gente mostra para a criança onde está o versículo, a gente dá para ela a ferramenta, como utilizar aquela ferramenta, tá? É diferente, né? Do que só falar o versículo. A lição bíblica é a mesma coisa. Quando a gente traz a lição bíblica para a criança, uma lição
que explica, uma lição realmente, como posso dizer, uma lição realmente aplicada na vida daquela criança, aquilo fica guardado dentro dela. E quando vier dias maus, dias temerosos, essa criança vai ter a palavra de Deus guardada no seu coração. A lição bíblica é importante entender que cada professor tem o seu estilo de contar a lição. Então tem professor que gosta de usar recursos, tem professores que já não gostam, usam mais gravuras, tem professores que usam palitoches, fantoches, e é super legal, e é interessante usar recursos visuais. Mas mais do que isso, é interessante entender daquilo como a tia Cisi falou ontem, nós somos recurso visual. Então nós precisamos buscar de Deus para que a nossa aula seja muito mais do que recursos visuais bonitos, que essa aula seja produtiva na vida da criança. Então eu coloquei aqui, no começo da sua lição bíblica, você pode começar com a introdução. A introdução, você pode chamar a atenção dessa criança. Como que eu chamo a atenção da criança? Como que eu chamo? Fazendo coisas novas, novidades, trazendo novidades. Por exemplo, eu coloquei aqui a Bíblia e coloquei a minha caixa surpresa. Eu queria muito ter esses recursos aqui para mostrar para vocês, mas esse recurso está lá na minha igreja e nós estamos em quarentena, né? Então não dá para ir. Eu vou na minha igreja só domingo, porque tem a ceia. Tem a ceia, mas não ia dar tempo de eu mostrar para vocês, né? Então a minha Bíblia, dentro da Bíblia, eu gosto de colocar os personagens que eu vou falar sobre a palavra, né? Que eu vou trazer na lição bíblica. Ou então eu coloco alguma coisa interessante, assim, alguma coisa que traga curiosidade, aguce a curiosidade da criança sobre a lição que eu vou contar. Por exemplo, se for a lição sobre Davi, eu posso colocar dentro pedras. Crianças, o que será que é essa história que tem pedras? E as crianças, é legal, porque daí eles vão lembrando as histórias bíblicas que tem pedras, não é? Eu posso usar as pedras para falar sobre Davi, posso usar as pedras para falar sobre a história do semeador. Então, assim, é interessante você usar esses tipos de recursos para atrair a atenção da criança, tá bom? Atrair desde o comecinho já a lição bíblica para que ela possa ir do início ao fim e entendendo a lição bíblica. Coloquei também aqui a caixa surpresa, porque dentro da caixa surpresa é o mesmo segmento da Bíblia. Você coloca dentro dela e a criança tenta adivinhar algo que está ali dentro que tem a ver com a história. É uma forma de você atrair a atenção da sua criança para ela te ouvir desde o comecinho, tá bom? Então no começo da lição bíblica, a gente tem a introdução, que é o momento de chamar a atenção, de fazer a criança pensar qual é a história que a tia vai contar hoje, que história é que tem esse tipo de material, que história é que tem essa pedra, que história é que tem essa flor, e você vai chamar as crianças ali pra você, pra realmente te ouvir. O meio é o ápice, é um momento importante, é algo fantástico que aconteceu nessa história. Por exemplo, na história de Davi e Golias, qual que é o ápice da história? É quando Davi, ele vence o Golias, ou quando Davi rejeita a armadura do rei Saul para usar aquilo que Deus colocou na sua mão para poder vencer aquele gigante. Então, o ápice da história é um momento importante, é aquilo que você realmente quer enfatizar com a criança, é o objetivo da sua aula ali, no ápice, entendeu? Então, se eu quero falar para a criança que ela tem que enfrentar os problemas dela com aquilo que Deus colocou na mão dela, que é a palavra de Deus, que é a oração, o que eu vou fazer? O ápice da minha história, então, vai ser o momento onde Davi rejeita a armadura de Saul para usar aquilo que Deus colocou na sua mão, que era funda, tá bom? Então, o ápice, o momento importante, sempre tem que ter a ver com o objetivo, com o que você quer transmitir para a criança. Aí você vai enfatizar bastante isso, tá? E aí é interessante você interagir nesse momento com as crianças para que elas possam entender esse momento, né? E o fim é o quê? É a aplicação. Como é que as crianças podem fazer o mesmo? Como é que a criança pode derrotar o gigante? Como é que a criança pode derrotar o medo? Como é que a criança pode derrotar o sentimento de se sentir culpada? Como é que ela pode fazer isso? É você aplicar a sua lição bíblica na vida da criança para que ela possa aplicar aquilo na sua vida. Nossa, ficou bem redundante, né? Mas é isso aí. Vamos lá! Fixando o ensino, roda da conversa. Gente, tá quase acabando, hein? Olha lá, a roda da conversa o que é? É para você avaliar
como você está ensinando. Então, depois da lição bíblica, você pode fazer aí a roda da conversa, perguntar para as crianças: olha, crianças, o que você mais gostou da escola bíblica de hoje? O que você não sabia, né? O que você já sabia? Tem aquele momento de conversa, de ouvir as crianças. Lembra que eu falei no começo que é muito interessante você criar esse vínculo com a criança e ouvir a criança? O professor não tem que só falar, não. O professor tem que saber ouvir. E essa roda da conversa é um momento para você ouvir o que as crianças entenderam da lição bíblica. E isso é legal porque você pode avaliar a forma como você está conduzindo a escola bíblica. Será que as crianças estão aprendendo mesmo? Então, nessa roda de conversa, nesse momento de você fixar o ensino com as crianças, você pode ter esse momento dessa troca de conversa para saber o que eles estão aprendendo. E a roda da conversa, ela ajuda a criança a lembrar do que ela viu. Você pode usar brincadeiras e dinâmicas no final da sua lição bíblica. Vocês estão percebendo que eu sempre estou colocando as brincadeiras e dinâmicas, né? Porque é fundamental. A criança brinca. A linguagem da criança é o brincar. E a gente precisa usar essa linguagem a nosso favor para ensinar sobre Deus. É claro que eu não vou usar a brincadeira e dinâmica a minha aula toda. Eu vou fazer memorização, vou fazer a brincadeira. Vou fazer lição, vou fazer a brincadeira. Vou fazer a roda da conversa, vou fazer a brincadeira. Não. Escolha momentos da sua aula para fazer as brincadeiras, tá? Então, hoje eu vou fazer a brincadeira só para fixar o ensino. Na aula que vem eu faço uma brincadeira só para o momento da memorização. Porque senão você não vai conseguir... Você não vai conseguir fazer tudo, tá? Porque a brincadeira dinâmica, ela exige um pouquinho mais de tempo para ser feita. Então, se você tem um tempo curto para fazer a sua escola bíblica, reduz as brincadeiras, tá? Coloca a brincadeira só em algumas partes da sua liturgia aí. Olha lá. Então, eu já falei aqui que a roda da conversa ajuda o professor a medir o desempenho de sua aula e ver onde pode melhorar. E aí eu coloquei aqui algumas brincadeiras e algumas perguntas que você pode fazer. Você pode pedir também para que a criança possa repetir alguma coisa. Por exemplo, acabou a lição bíblica, tem a roda da conversa. Você pode falar assim: crianças, vocês se lembram do versículo que a gente falou no começo da aula? E as crianças podem falar, se elas lembrarem. Isso é para você medir se as crianças realmente entenderam o versículo e se elas memorizaram o versículo. Você também pode perguntar: o que é que você mais gostou da aula? O que é que você não sabia da história que eu te contei? O que é que você aprendeu hoje? Tá? Esse é o momento de roda da conversa, tá? A hora da atividade. Hora da atividade. A atividade, ela é sempre sugestiva. Não quer dizer que você tem que fazer sempre atividade. A atividade, ela é sim também um momento para você fixar um ensino para a criança e para a criança poder externizar aquilo que ela aprendeu no papel, desenhando ou fazendo qualquer outra atividade manual. Tá? Então, você pode fazer um desenho com comando. Por exemplo, na história de Davi, você pode pedir para que cada criança faça um tipo de desenho. Por exemplo, para a criança Joana: Joana, eu quero que você desenhe para mim a ovelha. Aí a Maria: Maria, eu quero que você desenhe para mim um pasto. João, eu quero que você desenhe para mim a harpa. E aí você vai pedindo para que cada criança desenhe um objeto específico que estava na aula. Depois que as crianças desenharam aquele objeto específico, né, que você falou para elas, você pode pedir para que elas levantem o que elas desenharam, para que elas venham conversar, trocar experiência. Olha, o que aconteceu primeiro? Foi as ovelhas? Foi o quê? O que aconteceu primeiro? Foi a harpa? O que aconteceu na história que eu comecei a contar essa história para você? O que foi que aconteceu primeiro? E aí você também tem essa roda da conversa no momento da atividade, tá? É uma ideia também. A atividade também pode ser a massinha. Massinha também, tá, gente? Tô falando ali sobre a criação do homem, a criação da mulher. Você pode entregar para a criança ali massinha e pedir para que eles façam também bonequinhos. E aí depois você pode até deixar esse bonequinho secar e na próxima aula conversar com as crianças e falar: ué, mas não foi isso que Deus fez? Deus não fez uma massinha de barro, fez o homem? E por que é que vocês fizeram a massinha e a massinha de vocês não virou gente? E você pode fixar, né, voltar a aula anterior para a criança lembrar aquilo que foi falado na aula anterior. Tia, a nossa massinha não criou vida, tia, porque o fôlego de vida quem dá é Deus. Tá vendo só? Então são atividades que você pode fazer com a criança para fixar o ensino e para saber o que aquelas crianças aprenderam também. A atividade também pode ser colagem. A atividade também pode ser as brincadeiras.
principalmente com crianças pequenas. As crianças pequenas a gente sempre vai trabalhar no meio de brincadeira, o recurso visual, deixando ela tocar. É porque a criança pequena, ela precisa do brincar, ela precisa estar brincando. É através do brincar que eles aprendem, principalmente as crianças menores, tá? Então esses são os momentos, são algumas ideias de atividade que você pode colocar aí na sua escola bíblica. Deixa esse slide no grupo, eu deixo, gente. No ano passado, eu estava trabalhando com as crianças sobre o livro de Gênesis. Foi fantástico, foi muito bom. E eu me lembro que quando eu falei sobre a primogenitura de Esaú e Jacó, da lentilha, eu levei crepom com as crianças e a gente fez bolinhas de crepom. Eu fiz um risquinho, assim, como se fosse um sorrisinho numa folha sulfite, e as crianças pegavam o crepom, enrolavam o crepom e colocavam dentro do pratinho para simbolizar a lentilha. Então era uma atividade de colagem e a criança estava aprendendo, fixando no seu ensino, um pratinho de lentilha. Por que que Esaú vendeu a primogenitura para Jacó? Por causa do pratinho de lentilha, tá? E aí eu coloquei aqui, bem grifadinho para você fugir do comum, tá? Fugir do comum. Gente, é fantástico isso. A atividade tem que fugir do comum. Você não tem toda a aula, chega lá, criança, atividade para você fazer, desenho. Atividade para você fazer, desenho. Dá uma folha em branco, desenho. Não, a atividade pode ser muito mais que isso. A atividade precisa ser aproveitada na escola bíblica como um recurso para fixar o ensino da criança. Então, tem um momento de atividade na sua liturgia, traga atividades que realmente agreguem para a vida da criança, que ajudem aquela criança a entender, a compreender mais o que é que foi falado durante aquela aula. Tá bom? Nós vamos falar agora sobre a oração final e a despedida. E esse é o último slide, se eu não estou enganada. É o último slide que a gente vai falar, tá bom? Que aula maravilhosa. Obrigada, Silvia. Obrigada. Um beijo. Então, a oração final é um momento de comunhão. É um momento de agradecimento na escola bíblica com as crianças. Eu gosto muito de fazer no final a oração em círculo, né, de mãos dadas com as crianças, para ter um momento de comunhão mesmo. E aí nessa oração final, as crianças elas já estão um pouquinho mais avançadas, então eu deixo elas fazerem a oração livre. Algumas crianças gostam, a minha filha é uma delas, ela gosta de falar assim, mãe, deixa que eu oro. E aí eu deixo ela orar. Se alguma criança também pede para orar, eu deixo orar. Não só ela, mas tem algumas outras crianças que gostam de fazer as orações na escola bíblica, que se deixar toda a oração que eu falo, vamos fazer uma oração agora, eles já vêm todos, eu quero orar. Isso é muito bom e a gente não tem que barrar isso não. Mas é legal você deixar essa oração livre para as crianças agradecerem pelos momentos que aconteceu. E você, como professor, também orar. E essa oração, você pode agradecer pela aula e também fixar o que aprendeu. Por exemplo, Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula, obrigada pelas crianças, obrigada por nos ajudar a entender que o Senhor colocou algo em nossa mão e que a gente pode derrotar o inimigo, a gente pode derrotar o mal com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, a entender o que é que o Senhor colocou na nossa mão. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Tá vendo que eu fiz uma oração simples, uma oração de agradecimento, fixando o que a criança aprendeu e uma oração numa linguagem simples. É isso que tem que ser a oração na escola bíblica, uma oração simples. A gente não vai usar jamais palavras difíceis que não estejam na linguagem da criança, porque a gente precisa trazer a oração para a criança refletir que a oração é uma coisa que ela também pode fazer na sua casa e aonde ela quiser. Então a oração, ela pode ser uma oração... Tia Érica, cheguei no final de novo, mas vou assistir tudinho. Ai, que triste, mas depois você assiste. Então a oração pode ser desse momento, desse modo que eu falei pra vocês, sempre agradecendo pela aula e fixando também aquilo que você aprendeu, colocando o objetivo na oração também. E pode também ser um momento para você fazer com que as crianças orem livremente, agradeçam pelo que aconteceu na escola bíblica. A despedida, ela pode ser depois ou antes do lanche, se na sua igreja tiver lanche. Na minha igreja tem um lanchinho, então a gente sempre faz o lanchinho com as crianças, depois tem a oração final e a despedida,
tá bom? Aí você vai de acordo aí com a liturgia da sua igreja. A despedida, a gente sempre incentiva as crianças também a se abraçarem. Na minha igreja tem uma frase muito comum que todo culto nosso pastor fala, que é: dá um abacuque no seu irmão. E a gente fala isso também na sala das crianças: dá um abacuque no seu irmão, porque a palavra abacuque significa abraço. Então, dá um abacuque no seu irmão. Então as crianças vão e dão um abraço umas nas outras, e também a gente incentiva o paz do Senhor para as crianças também. E aí a gente encerra a nossa aula. É assim a liturgia da escola bíblica. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou deixar aqui para vocês disponível esse slide que a tia pediu. Minha internet está ruim, toda hora sai. Você pode assistir depois. Eu vou deixar aqui tudo gravadinho para você assistir depois, tá bom? Gente, aula maravilhosa, Deus abençoe. Obrigada, Francisca. Deus abençoe vocês que estão assistindo também. Eu estou muito feliz por participar desse momento com vocês. Muito feliz mesmo. Vocês têm alguma dúvida sobre a liturgia? Querem perguntar alguma coisa? Eu posso compartilhar com vocês o que eu faço. Tem alguma dúvida, meus amores? Posso fazer um merchan? Tia Lili, posso fazer um merchan? Esse não, acho que foi ontem. Ontem foi feriado? Não sei. Tô perdida. Quarentena a gente fica perdida, né? Então, essa semana, o nosso canal no YouTube chegou a 100 mil inscritos. Eu estou muito feliz mesmo. Eu quero fazer um convite pra você, que ainda não é inscrito lá no nosso canal no YouTube. Procura lá no YouTube Ideias para o Ministério Infantil. Vai aparecer uma tia fazendo assim, ó. Sou eu, tá bom? Aí você vai lá, inscreva, ative o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por lá. Eu estou compartilhando a escola bíblica online com as crianças. É uma aula gravada que eu faço e compartilho no canal para quem quiser também compartilhar com os alunos, tá? Quanto tempo dura a sua liturgia? A minha aqui, ela dura em torno de 50 minutos, tá bom? Dura em torno de 50 minutos. E aí a gente vai fazendo. Amanhã vocês vão ter aula de plano de aula. Eu acho que a Gabi ela vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o tempo, sobre você colocar o tempo de cada coisa. O plano de aula, a liturgia é legal porque ela te dá aquilo que você tem que fazer. E o plano de aula você vai entender como é que eu vou fazer isso. E no plano de aula você coloca o tempo de cada coisa. Ó, a minha classe é mista. Mista. Eu tenho crianças de 3 anos a 11 anos, tá bom? Obrigada, Francisca. Um beijo. Ai, que linda. Beleza, gente. Então, essa é a nossa aula. Eu vou encerrar aqui. Vocês não deixaram nenhuma pergunta? Vocês não deixaram nenhuma pergunta aqui? Pode sim. Super legal fazer uma liturgia. Super legal. Bem legal. Essa liturgia pode fazer um cartaz para deixar na sala. Olha, eu não coloco porque eu não gosto muito de sempre fazer na mesma ordem. Eu gosto de variar um pouquinho. Eu sempre, que nem falei pra vocês, sempre tem as coisas que a gente sempre faz. Mas geralmente eu modifico. Eu coloco coisas pra fazer antes da lição, depois da lição. Então eu não deixo na minha classe esse tipo de material. Mas é super legal mesmo. Tia Lili, fala dos seus livros. Vou falar. Vou falar porque eu tô muito feliz. Esse ano, o nosso livro digital, o Guia Prático do Ministério Infantil, ele está fazendo 3 anos, gente. Eu estou muito feliz, estou muito grata a Deus por isso, por esse projeto Ideias para o Ministério Infantil, que começou com a necessidade de eu achar mais fáceis coisas para fazer na escola bíblica, né? Então eu comecei a compartilhar ideias, criei uma página no Facebook aqui, e aí eu comecei a compartilhar ideias. Na época eu não fazia muitos recursos visuais. Eu pegava mesmo assim ideias e ia aplicando na minha escola bíblica. E aí eu ia compartilhando essas ideias. E depois as pessoas falando assim: tia, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Aí eu fiz o canal no YouTube. Depois do canal no YouTube, o que eu fiz? As pessoas me pediram muito para eu fazer um livro. E aí eu fiz o livro digital Guia Prático do Ministério Infantil, para ajudar as pessoas que estão iniciando no Ministério Infantil, que estavam iniciando no Ministério Infantil na época, ou que estavam
estavam com dificuldade, não sabiam como começar, o que fazer no Ministério Infantil. Eu fiz esse livro baseado na minha vivência com o Ministério Infantil, porque quando eu comecei o Ministério Infantil na internet, não era essa coisa que é hoje. Hoje tem bastante pessoas, e glória a Deus por isso, que tem bastante pessoas que tem canal no YouTube. É só avaliar certinho o canal que você está se inscrevendo, mas tem muito conteúdo bacana no YouTube, no Facebook, tem blogs fantásticos, gente. E na minha época não tinha tudo isso, era tudo muito assim, bem mirradinho, sabe? Então eu tinha que pesquisar muita coisa. E aí eu fiz esse guia, e nesse guia eu realmente coloquei coisas que me auxiliaram muito quando eu comecei o Ministério Infantil. E tenho certeza que vai também abençoar muito a vida de vocês. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui do livro digital Guia Prático do Ministério Infantil. A gente está com uma página nova do guia, muito linda. E você pode estar entrando nessa página para adquirir esse livro digital. E quando você adquire esse livro digital, você recebe também 6 outros livros digitais. E um desses é sobre planos de aula, se não estou enganada, e também sobre brincadeiras e dinâmicas para você fazer na sua escola bíblica. Então vai ajudar bastante vocês mesmo, tá bom? Juliana disse: estou usando as suas aulas, mas as minhas crianças não estão mandando um desafio. Juliana, comece a conversar um pouquinho mais com os pais, ter essa interação com os pais, porque o Ministério Infantil trabalha em parceria com os pais, tá? Não tem como a gente fazer tudo sozinho. O Ministério Infantil, ele é assim, ele depende muito dos pais, principalmente quando a gente fala de escola bíblica, porque geralmente quem vai na escola bíblica são as crianças da igreja, são os pais da igreja, então a gente precisa ter esse contato, esse vínculo com os pais, tá? Gente, é isso. Maria Helena, legal, eu quero. Eu vou deixar o link depois pra vocês, tá? O link do livro digital Guia Prático do Ministério Infantil. É isso, meus amores. Vocês querem que eu faça mais alguma perguntinha pra vocês do nosso livro de curiosidades? É esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que eu nem mostrei no começo, né? É esse livro aqui, ele tem várias brincadeiras, várias perguntinhas aqui, e você pode fazer para as crianças quando você estiver terminando. Geralmente as revistas, elas vêm por trimestre, né? Então você está terminando o trimestre, você pode fazer ali uma gincana de perguntas bem legais com as crianças. Tem muitas coisas aqui, muita pergunta. É esse livro aqui, tá? É isso então, gente. Um beijo pra vocês que me ouviram, tá? Um beijinho mesmo no coração de vocês. E agora, olha aí, coloquei o link pra vocês aí. Ó, e agora, gente, eu quero que vocês deem muito coração, porque eu gostei muito do que a Tia Star fez e eu quero fazer também. Que é o quê? Tirar um printzinho dessa live. Então manda aí bastante coração, pra eu tirar um print aqui. Vou dar um sorriso bem bonito, que eu tô pedindo print e não tô saindo, né? Vai lá! Vai, gente, só mais um pouquinho, tá? Que eu sou um pouquinho difícil. Aê! Obrigada, gente! Sim, eu vou postar assim as fotos, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, meus amores. E eu tenho certeza que depois que acabar essa quarentena aí, vocês vão estar com gás todo na escola bíblica. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Beijo.